Olá, olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui, professor Rodrigo, certo? Sexto ano. Então vamos aqui com o nosso capítulo 14 agora, falar sobre águas continentais e águas subterrâneas. Aqui vamos falar sobre rios, sobre lagos, sobre geleiras, sobre aquíferos, sobre lençol freático. Peguem o livro de vocês, a partir lá da página 8, o marca-texto, o lápis, quaisquer coisa que vocês usem para marcar ali, para grifar, e vamos lá. Primeira coisa, precisamos falar que a hidrosfera terrestre, os rios, eles são cursos de água que fluem sobre os continentes, possuindo grande importância para as sociedades humanas, para a humanidade, pois eles são fonte tanto de água quanto de alimento, e também são meios de transporte de pessoas e mercadorias. São usados para lazer e esporte, e também são uma grande fonte de geração de energia elétrica. Os rios, eles têm dois tipos principais: os rios perenes e os rios temporários. Rios perenes são os rios que têm água durante o ano inteiro no seu leito. Então, durante o ano inteiro vai ter água correndo no rio. Já os temporários, em uma parte do ano eles acabam secando o seu leito, ficando sem água ali, retornando depois na época das chuvas ou na época do derretimento do gelo também. A gente vai falar sobre da onde vem a água dos rios agora. Os rios, eles podem ser ali, tendo de origem da água da chuva, né? Parte da água da chuva, ela acaba correndo pela superfície e correndo justamente para as partes mais baixas do relevo. E esse que é o chamado escoamento superficial. Tem a imagenzinha aqui, vocês podem observar aqui. Esse escoamento superficial vai formando pequenos filetes, que são ali canais por onde a água vai correr, né? E ao longo do tempo, esses filetes vão se tornando ali pequenos riachos. Esses riachos vão se juntando e formando rios. Assim nasce ali vários rios. Mas parte da água da chuva ela acaba infiltrando também. Infiltrando no solo, infiltrando nas rochas, até encontrar uma camada de rocha mais resistente, menos permeável, e formam ali os lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos, a água também escorrega por eles. Ela também escoa das áreas mais altas para as áreas mais baixas. E quando esse lençol freático chega à superfície, temos a origem das nascentes de rios e riachos. Então, tem ali também a influência do relevo nas águas subterrâneas, tá? Lembrando aqui, olha, partes para grifar aqui marcadas. Depois, existem rios que também acabam nascendo de lagos, como é o caso do Rio Nilo, um dos maiores rios do planeta, lá no norte da África, que acaba nascendo do Lago Vitória. Outros rios acabam nascendo de derretimento de geleiras, do alto de montanhas muito altas, como é o caso de alguns afluentes do rio Amazonas. A maioria dos rios acaba desembocando em mares e rios. O que é desembocando? Chegando ao seu fim, à sua foz. Mas alguns acabam desaguando em lagos também, como é o caso do rio Ramis, que eu separei a imagem para vocês aqui, que deságua no lago Titicaca, lá no Peru. Esse lago Titicaca ele é o lago mais elevado de todo o planeta Terra, acima ali de 3.000 metros de altitude. Enquanto a maior parte dos rios acaba desembocando em mares e oceanos, alguns acabam desembocando em lagoas e lagos também. Quanto à quantidade de água, como é que acontece? Em muitos lugares, os rios acabam sendo afetados pela quantidade de chuvas, nas estações das chuvas. Então, no período mais chuvoso, as águas dos rios aumentam. É a chamada cheia. E na parte do ano que tem menos chuva, o volume de água, a quantidade de água acaba diminuindo. Nós chamamos esse período de vazantes. Essa variação da quantidade de água acaba formando os regimes dos rios. E esse regime pode depender, além das chuvas, como a gente falou, do gelo derretido das geleiras ou de ambos. Quanto a isso, nós falamos que os rios que dependem da água da chuva são rios de regime pluvial chuva. Lembra que eu falei uma vez para vocês?
E os rios que dependem das geleiras, a gente chama de rios de regime nival. E aqueles que dependem dos dois, nós chamamos de rios de regime misto. E aí do livro de vocês, que mostra a imagem do rio Acre, na estação da seca, no período da seca, olha a ponte lá, e no período das chuvas. Olha a diferença da quantidade de água. E os rios podem correr tanto por áreas montanhosas quanto por planaltos e planícies. Então os rios estão presentes em todas as formas de relevo. Aqui o livro de vocês acaba fazendo ali um desenho muito interessante mostrando exemplos de caminhos de rio. Tá? Temos aqui os rios que nascem lá nas montanhas. O caminho por onde ele percorre nós chamamos de curso, né? Esse é o curso dele. Onde tem água, a gente chama de leito, tá? Então, curso é diferente de leito. Leito, onde ele passa, né? Curso é de onde ele vem, desde lá da nascente até a foz dele. As terras que ficam ao lado dos rios, tanto a direita quanto a esquerda, nós chamamos de margens, tá? Margem do rio, margem direita, margem esquerda. As terras que estão próximas aqui ao rio, lugar onde o rio acaba chegando no mar, desembocando no mar, ou em outros rios também, tá? É chamado de foz. Um rio que acaba dando a água dele para outro, ele é chamado de afluente. Então temos um rio principal e seus afluentes. Então é assim que os rios acabam correndo pela superfície. Rios menores, afluentes, desembocam em rios maiores, rios principais, e eles vão percorrer o seu curso da nascente até a foz, e de um lado e de outro, as terras em torno do rio nós chamamos de margens. Ficamos por aqui, no próximo vídeo continuaremos falando sobre os rios.